do ambiente do reino de Deus estarão sob a égide de serem perseguidos por causa do reino. Observem que Jesus, quando vai falar no verso 10 de perseguição, ele fala num ambiente coletivo, ele fala num ambiente de envolver não só os discípulos que o ouvem, mas como as demais pessoas que ali estão também para ouvi-lo. E ele faz uma afirmação imperativa. Primeiro ele vai dizer que são bem-sucedidos, que serão felizes aqueles que sofrerem perseguição por causa da justiça. Eu estive aqui num culto de ensino em que o presbítero Alex, de uma forma muito sábia, ele trouxe aqui um conceito de justiça de Deus, comparando esta justiça de Deus, ou pelo menos colocando na balança a justiça de Deus com relação à justiça dos homens. É notório, é sabido que a justiça de Deus, ela é superior, ela está acima da justiça dos homens. Por quê? Porque a justiça dos homens, por mais certeira que ela busque ser, ela sempre estará estabelecida num conceito de divergência e de dúvida. Porque a justiça trazida pelo homem é uma justiça falha, é uma justiça têmere, é uma justiça fraca, é uma justiça constituída num ambiente de corrupção. Mas a justiça de Deus é diferente. A justiça de Deus, ela pesa na balança. A justiça de Deus trabalha um princípio extremamente importante: a justiça, aquilo que para o homem pode ser resolvido com um desvio de comportamento, na justiça de Deus não se permite que isto aconteça. Ou seja, porque este ambiente de justiça de Deus, ele sempre estará colocado num ambiente de conformidade com aquilo que é justo e com aquilo que é reto. Deus não tem indecisões, ele não tem dúvida com relação à aplicação da sua justiça. Deus é justo na sua essência, na sua natureza, no seu caráter. Numa linguagem para você entender, Deus não se corrompe, Deus não se deixa assediar, Deus não se envolve, Deus não é atraído pelo desejo ou pela concupiscência. E por quê? Porque ele é Deus. Então, no seu padrão de justiça, Deus sempre vai trabalhar o princípio daquilo que é justo, daquilo que é reto, daquilo que é correto, para que o seu nome seja glorificado. Veja que quando Jesus está falando então de perseguição, pastor Valdemar, ele não está usando a régua da justiça humana para afirmar aos discípulos e aos seus ouvintes que serão bem-aventurados aqueles que forem perseguidos por causa da justiça. E por que que Jesus não está usando essa régua? Porque ele sabe que no ambiente da justiça humana existe o ambiente da falha, existe o ambiente da corrupção, e é justamente isso que ele vem combater. Ele vem combater uma modalidade de comportamento, ele vem combater uma modalidade de estilo de vida, que é agora a característica da religião que segue aquelas pessoas que estão inseridas nesse contexto. Esse tipo de justiça para Deus não serve. Esse tipo de justiça em que a dúvida é o ambiente para que as decisões sejam tomadas, não serve. Aí Jesus vem na contramão, Jesus quebra um paradigma. Jesus é como se ele estivesse numa linguagem coloquial dizendo: essa perseguição que Roma está estabelecendo a vocês está no ambiente da justiça humana. Ele se sobrepõe pelo poder militar que tem, pela capacidade de domínio e de governança. Esse é o ambiente do reino dos homens. Mas no reino de Deus, aqueles que são perseguidos por causa da minha justiça, eles têm a recompensa garantida e não ficam embaraçados com as coisas dessa vida. Eu achei isso aqui poderoso, porque Jesus está falando de um ambiente coletivo, e ele está falando para quem? Para os pretensos cidadãos do reino de Deus. E quem são os cidadãos do reino de Deus? Ele descreve do verso 2 até o verso 9.
Quem é que pode ler para nós aí, para a gente ganhar tempo? Vamos lá, do 2 ao 9, vamos ver para quem que Jesus está falando, para os pretensos candidatos do reino de Deus. Vamos lá, verso 2 ao 9, mas tem que ser correndo. E abrindo a boca, os ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então veja que existe ainda um contraste aqui, porque o verso 9 diz que os pacificadores, que devem promover a paz, como eu ensinei aqui algumas sextas-feiras atrás, eles também, por manterem esse posicionamento de pacificação, eles também serão objetos de um ambiente de perseguição. Então deixa eu só corrigir uma coisa aqui. O que Jesus está fazendo para com os discípulos e para com os ouvintes que estão no pé do monte, não é anunciar somente o reino de Deus, porque o reino de Deus ele vem anunciar através da sua própria palavra. Jesus vem dar garantias que aqueles que forem perseguidos, além de terem conhecimento do reino de Deus, tem guarida, tem morada certa no reino dos céus. Ele está dizendo: você pode ser perseguido aqui nesse ambiente terreno, mas se você for fiel, a tua entrada, a tua presença no reino dos céus está garantida. E aí ele vai dizer: bem-aventurados são aqueles que, vamos lá, sofrem perseguição por causa da justiça. Preste atenção, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então, qual é o conceito de perseguição no ambiente que Jesus está apresentando aqui? A primeira coisa que nós precisamos considerar aqui é que a palavra perseguição, ela vem lá do verbo perseguir. É um substantivo feminino cujo efeito não é outro, senão aquele efeito de perseguir, ou ato, ou o efeito de perseguir, como você assim desejar. Nesse ambiente de perseguição, nós temos algumas características que permeiam ou que dão fundamento, alicerce para esse ambiente do verbo perseguir ser aplicado dentro do seu mais alto conceito. Por exemplo, nós temos o ambiente da perseguição dentro da perspectiva humana ou dentro do comportamento humano, no ambiente sociológico. Nós temos o ambiente da perseguição também dentro do ambiente ideológico, e nós temos a perseguição dentro daquilo que nós chamamos de ambiente religioso. Cada uma destas perseguições nesses determinados grupos que eu citei, elas têm um efeito e uma natureza que provocam sempre um determinado resultado. Então a perseguição, ela não pode ser vista simplesmente como o ato de violência que agride o corpo de alguém. A perseguição também ela deve ser considerada na sua natureza não somente como um ato de violência por intermédio das mãos, mas ela também pode ser um ato de violência produzida, por exemplo, por intermédio da nossa boca, da nossa língua. E aí Jesus vai trazer isto aqui à nossa mente para que a gente consiga determinar e estabelecer dentro do ambiente dos aspectos da perseguição e da sua natureza, onde é que se encaixa de fato a nossa verdadeira luta. Então, dentro do ambiente da sociologia, que é uma coisa que se fala muito nas universidades, e você que tem filhos em casa, filhos adolescentes como eu tenho visto isso de forma recorrente, essas discussões que estão sendo trazidas de forma bastante acirrada no ambiente da sociologia. E por quê?
Porque dentro do ambiente da sociologia, a expressão ou a palavra perseguição, ela sempre estará colocada em termos de intolerância contra algum conjunto ou organismo de regra ou comportamento social. Por quê? Porque a sociologia, ela trata justamente sobre o comportamento das pessoas de forma coletiva. É o ambiente social que constrói essa junção de possibilidades de fazer com que as pessoas vivam organizadamente em sociedade. É dentro do ambiente da sociologia que as pessoas conseguem estabelecer normas por meio do direito, regras de comportamento, o respeito pelo próximo como resultado daquele ambiente de civilidade. Então, dentro do ambiente da sociologia, ela é o resultado desta instrução de comportamento que o indivíduo deve estabelecer para que ele possa viver um mínimo de civilidade e viver num ambiente coletivo respeitando os direitos do seu próximo. Ou seja, numa palavra bem coloquial para você entender, o seu direito começa quando termina o meu direito. Dentro do ambiente da sociologia, nós temos então o ambiente da perseguição. E por quê? Porque a perseguição, ela poderá aqui, neste ambiente, ela poderá ser manifestada contra algum conjunto de ideias, de organismo dentro deste grupo social que vem a contrariar os seus princípios e os seus ideais. Já no ambiente da ideologia, nós temos uma coisa que eu queria mencionar para vocês. No ambiente da ideologia, nós estamos falando de subjetividade. E o que é subjetividade, Valdir? É aquele sentimento que pertence a mim, é meu, é a minha privacidade, vamos dizer assim. No ambiente ideológico, a minha privacidade tem força de lei. A minha privacidade, ela tem instrumentos que a protegem. Ninguém pode entrar na minha casa se eu não permitir. Ninguém pode acessar o meu computador se eu não der ordem. Ninguém pode pegar a minha imagem pessoal como pessoa e colocar num determinado ambiente público e coletivo, porque se o fizer, estará ferindo um princípio primeiramente subjetivo, que é da minha privacidade, e depois legal, porque a lei vai me proteger. E aí nós temos nesse cenário de perseguição um sentimento, a palavra stealth, que vem do inglês, cuja o significado é justamente perseguir, como forma de perseguição nesses tempos em que nós estamos vivendo. E por quê? Porque essa figura que recebe esse nome até bastante interessante, ela é resultado daquela perseguição que o indivíduo estabelece contra uma determinada pessoa para tirar dela o ambiente da sua liberdade pessoal. Então a gente vê muito isso no ambiente feminino, não é? Recentemente eu li uma matéria de uma delegada de polícia que passou a ser vítima deste comportamento ideológico, o significado da palavra stalking, né? Que surgiu exatamente em 2021, fez com que ela passasse a ser vítima e refém de uma pessoa que entrava nas suas redes sociais, que entrava nos seus telefones pessoais, que passou a frequentar a rua onde esta delegada de polícia morava. Aí, não satisfeito, ele começou a visitar a casa dos parentes mesmo sem acesso. Então ele sabia qual era a hora que ela saía para trabalhar, ele sabia qual era a hora que ela saía para almoçar, ele sabia qual era a hora que ela chegava em casa, e ele passou a estabelecer um comportamento de perseguição, até que ela foi obrigada a tomar medidas enérgicas. E a medida enérgica aí não é agir com a violência. A medida enérgica, de acordo com o preceito da lei, é tomar medidas judiciais que impeçam esse agressor de continuar a perseguição. Tudo isso é no ambiente da ideologia. E no ambiente da religião? No ambiente da religião,
religião, nós estamos vendo um cenário agora de frente, como se uma grande televisão, que é justamente este processo da guerra de Israel com a Palestina. E aí eu fico muito assustado quando eu vejo alguns crentes que não conhecem Bíblia, que não leem Bíblia e que começam a fazer juízo de valor e dizer: por que que Deus não extermina Israel? Por que que Deus não extermina os judeus? Será que Deus não está vendo que os palestinos são a minoria, Israel é a maioria? Mas aqui é que está o segredo: aquilo que Deus deu, Ele deu para Israel, Ele não deu para a Palestina. E eu não estou fazendo aqui apologia e nem alimentando o ambiente de perseguição, porque se nós olharmos para os fatos que norteiam esses acontecimentos, nós vamos ver que não foi Israel que entrou na Palestina para jogar bomba, foi a Palestina que num sábado de manhã resolveu matar milhares e milhares de judeus, como um ambiente de uma guerra espiritual, que não é resultado do que nós estamos vendo agora neste século, mas é resultado desde o início do Éden, quando Satanás já perseguia a criação de Deus, e através da sua agilidade e também da sua agilidade, ele conseguiu enganar a mulher e o homem e perverter o coração deles, introduzindo o pecado no mundo. Então veja que o ambiente da perseguição não é algo que nasceu agora, é algo que já vem de uma construção espiritual, e é justamente sobre isso que Jesus quer falar. E por que que Jesus quer falar sobre isso? Porque ele está falando para um público. Aliás, ele fala para dois públicos. Ele fala para os discípulos, que são religiosos na essência. Eu já disse aqui a vocês que eles se apresentavam como filhos de Abraão. Logo quando eles se apresentavam como filhos de Abraão, eles estavam dizendo numa linguagem coloquial: nós somos a nata da religião, nós somos os verdadeiros representantes de Deus. Vocês não são representantes de Deus, os gentios não têm parte com Deus. Nós somos filhos de Abraão, nós trazemos a descendência de Abraão, nós viemos da genealogia de Abraão. Sabe quem é Abraão? Abraão é amigo de Deus, é considerado um homem justo, amigo de Deus, amigo da justiça de Deus. Então nós, em nome de Abraão, nós legitimamos essa autoridade de dizer que só nós vamos para o céu. Aí nasce a casta religiosa, porque nesse ambiente de exclusividade que a religião promove, os outros foram excluídos. Então Jesus vem agora na contramão. Ele vem dizer que não são os filhos de Abraão os detentores do reino dos céus, mas são aqueles que se arrependem, são aqueles que reconhecem que são miseráveis pecadores e que precisam do perdão de Deus para obter a salvação da sua alma e viverem eternamente com o Senhor. Então Jesus sabe o que ele está falando e também sabe para quem ele está falando. Olha que coisa interessante, porque o texto vai nos revelar aqui ainda um outro segredo. Qual é o primeiro segredo? É que o ambiente de perseguição na concepção de Jesus, num primeiro momento, está estabelecido de forma coletiva. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que todos aqueles que se autodeclararem cidadãos do reino de Deus devem se preparar para serem perseguidos. E você não será perseguido por você fazer parte da igreja. Você não será perseguido por você mudar o seu estilo de vida. Você será perseguido única e exclusivamente porque você resolveu ficar do lado de Jesus Cristo. O problema da humanidade não são as regras que a palavra de Deus impõe. O grande problema da humanidade é o descomprometimento que ela tem com relação às coisas espirituais. Em uma certa ocasião, eu ouvi uma declaração que me impactou o coração. Você sabe que os homens não vão para o inferno porque pecaram. Não é esta a máxima da salvação. O homem não vai para o inferno porque ele pecou. O homem vai para o inferno porque ele rejeitou o perdão de Deus, ele rejeitou a salvação de Deus, ele rejeitou a graça regeneradora de Deus, ele rejeitou a misericórdia de Deus. Isso levará o homem ao inferno. E aí eu me lembrei de uma certa ocasião, lendo um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, a quem eu recomendo que leiam, embora ele seja um calvinista muito bem definido nas suas ideias. As suas ideias muitas das vezes caminham para
para o ambiente do arminianismo. E ele conta uma história de um aluno em uma determinada faculdade teológica lá na Grande Recife, que faz uma pergunta ao seu professor: professor, a igreja será perseguida à medida em que ela se santificar? O professor responde para o aluno: não, a igreja será perseguida à medida em que ela deixar de ser atraída pelas coisas do mundo. À medida em que você se santifica, à medida em que você se aproxima de Deus, à medida em que você assume o seu posicionamento como homem e como mulher de Deus, é que vai definir um estilo de vida, vai definir o seu comportamento. Você não vai precisar andar com a gravata apertada no pescoço com 40 graus de calor, não. O teu caráter, a tua essência, o teu comportamento, o teu linguajar vai identificar você como cidadão do reino de Deus, e o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Então vamos lá, verso de número 10 ainda: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então, no ambiente da ideologia ou da perseguição religiosa, nós temos aqui logo um crime. E por quê? Porque a religião ou a perseguição religiosa, na concepção dos mais renomados sociólogos, ela é nada mais do que um crime de ódio. O que é um crime de ódio na melhor definição? O crime de ódio, nessa concepção, é aquele crime que fere a dignidade, a liberdade humana, e o agressor, por sua vez, costuma a usar palavras ofensivas para se referir, por exemplo, ao grupo religioso. Lá vai os crentinhos. Lá vai a igrejinha. Vocês já ouviram isso? Quando você vai fazer o culto ao ar livre, olha os crentinhos lá, olha os crentinhos perturbando de novo. Então, dentro do ambiente da legislação, isso é punido como crime de ódio, e a legislação brasileira avançou muito nessa temática, mas não é de nada disso que Jesus está falando. É por isso que Jesus choca os seus ouvintes. Porque embora esse ambiente de perseguição dentro da religiosidade já existe, quando Jesus ensina os discípulos, eles estão vivendo a essência da perseguição religiosa. Você quer maior perseguição do que Roma estava fazendo com o povo de Deus? Mas a perseguição não era promovida ou produzida somente pelos romanos. Essa perseguição também era produzida pelas castas religiosas que, em nome de Deus, discriminavam as pessoas, limitavam as pessoas ao acesso ao templo, tiravam das pessoas o direito, dentro do ambiente da religião, de manifestarem a sua eventual vontade, uma vez que a própria lei cerceava isso. Então, em nome desta religião, é que surgem as classes, é que surgem, por exemplo, os saduceus, surgem os escribas, surgem os fariseus, todos com um tronco mestre, filhos de Abraão. Mas, como disse aqui o presbítero Alex, cada um com a sua ideologia de comportamento no ambiente da religião. Uns eram mais atrevidos, outros eram mais retraídos, alguns pacíficos, outros violentos, tudo em nome da religião, para buscar atrair. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está trazendo uma temática profunda. Ele está dizendo que no ambiente do cenário humano, todos nós estamos sujeitos a este comportamento de perseguições nas suas formas mais variáveis. Mas no ambiente do reino dos céus, a perseguição ela só se conjugará de forma expressiva, produzindo marcas no corpo e na vida espiritual,
quando nós, de fato, decidirmos que queremos ser cidadãos do reino dos céus. Vocês entendem isso? Ser cidadão do reino dos céus é ser muito mais do que ser membro da igreja. Puxa vida. Ser cidadão do reino dos céus é muito mais do tempo que nós frequentamos a igreja. Ser cidadão do reino dos céus, na concepção de Jesus, está muito além do número do cartão de membro que nós carregamos em nossa carteira. Ser cidadão do reino, do reino dos céus, na concepção de Jesus, está atrelado a renunciar o mundo para viver para Cristo. E renunciar o mundo e viver para Cristo significa dizer que os nossos caprichos, que as nossas vontades, elas deverão ser dominadas pelo senhorio de Jesus Cristo. E com relação a essa temática, Paulo escrevendo a carta aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz que tudo começa na mente. E ele faz uma afirmação imperativa dizendo: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado. Não pensem nas coisas que são da terra, mas pensem nas coisas que são do céu. Então aqueles que desejam viver o ambiente dos céus, eles não podem estar conectados à terra, eles têm que estar conectados às coisas do céu. Eu estou aqui de corpo presente na terra, mas a minha mente está ligada no céu. E aí ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 12, verso de número 2: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês então possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você então vai se tornar um cidadão do reino dos céus. Posso ouvir um glória a Deus? Aí eu faço uma pergunta para você: no ambiente da perseguição, do que é que você tem medo? Dentro dos aspectos da perseguição, Jesus está dizendo que serão bem-aventurados os que sofrerem perseguição por causa da justiça. Por que é que você vai ser perseguido? Você não vai ser perseguido pela liturgia da sua igreja, meu caro. Você não vai ser perseguido pela qualidade da música entoada na sua igreja, porque ela está atrelada a um ambiente litúrgico. A perseguição virá como resultado da sua escolha de não compactuar com o mundo, de não viver mais na dependência do mundo. Veja o que Jesus está dizendo. Nesse ambiente de perseguição, ele está dando ênfase, ele está dizendo que serão bem-sucedidos, serão felizes os que forem perseguidos por causa da justiça. Não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. É uma justiça inegociável, é uma justiça que não aceita barganha, é uma justiça que não aceita corrupção. Eu sou crente aqui, eu sou crente lá fora, eu sou crente na minha casa, aonde eu estiver, a bandeira do evangelho está na minha mão. Oh glória! Então o ambiente da perseguição, na concepção de Jesus, ela é um ato de confrontamento. Em um ambiente em que os crentes agora se tornaram celebridades. Em dias em que nós usamos a igreja, o púlpito da igreja como palco, para fazer apresentações, onde nós induzimos as pessoas com palavras belas, com sermões retóricos, cheios de conhecimentos, de filosofias. Jesus vem na contramão dizendo: você vai receber perseguição, não é porque a tua mensagem é boa, não é porque você canta bem, não é porque você vive num ambiente de hostilidade. Você vai ser perseguido a partir do momento que você guardar os princípios do reino do céu. Por quê? Porque eles são inegociáveis. Diga aí para o teu irmão: isso aqui não é decoreba, não é exercício de fé. Diga: não abra mão dos seus valores. Quanta gente vendendo a salvação por um prato de lentilha. Quanto crente dentro da igreja vivendo de aparência. Sabe por que essa igreja não está cheia hoje? Porque a palavra confronta. Porque a palavra te ataca nas tuas fraquezas.
porque a palavra diz que somente aqueles que sofrem só sofrerão perseguição quando viverem a essência da justiça de Deus. E na justiça de Deus não tem esquema. Na justiça de Deus não tem negociata. Não é o teu dinheiro que vale, não é o teu conhecimento, é o teu caráter. Jesus vem quebrar um paradigma aqui. Ele vem dizer para os seus ouvintes: vocês devem se sentir felizes, vocês devem se alegrar toda vez que vocês forem perseguidos por causa da justiça. E ele termina no verso 10 dizendo: porque todas as vezes que vocês sofrerem perseguições por causa da justiça, vocês devem ter em mente que vocês são legítimos pertencedores do reino dos céus. Dá uma olhada para o teu irmão aí, diz para ele: aguenta mais um bocadinho. Meu Deus do céu, num ambiente de tanta injustiça, a tua morada está preparada, a tua casa está preparada. Oh meu Deus do céu, o teu lugar está preparado. Meu Deus do céu, a política não pode influenciar, o governo não pode influenciar, as tendências não podem influenciar, a moda não pode influenciar. A tua morada está preparada. Que conceito de justiça é esse que nós tanto aclamamos nas nossas orações? Orações construídas num ambiente de hipocrisia. Senhor, age com justiça, porque eu estou sendo perseguido. E aí nós precisamos tomar muito cuidado, porque a Bíblia é enfática. A ideia de perseguição trazida aqui por Jesus, ela está colocada num ambiente de comportamento, de conduta. Nós escolhemos ser perseguidos a partir do momento que decidimos ser cidadãos do reino dos céus. Ou você está pensando que vai poder ficar em cima do muro até quando? Aqui eu sou crente, lá eu coloco uma peruca, eu coloco uma máscara e faço como faziam os gregos na antiga Grécia. De lá vem a palavra hipocrisia. Usavam uma máscara que nada mais era do que a representação de um papel. Quem é você nesse ambiente? Você é um perseguido ou você representa um papel? Então, dentro deste contexto, eu quero ler um texto com vocês aqui. Eu quero só ver na segunda carta de Pedro. Vamos ver se a gente acha aqui. Segunda Pedro, deixa eu ver se eu acho o texto, porque o texto vai corroborar com o que eu estou falando. Verso de número 1 Pedro, capítulo 2, verso 15. 1 Pedro, capítulo 2, verso 15. Aliás, vamos ler do verso 11. Eu gosto disso. Primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo 2. Quem é que pode ler para mim? Vai ler do verso 11 até o verso 17. Preste atenção.
Agora preste atenção no texto que a irmã leu e volte comigo para o verso de número 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observe. O que é que Pedro está dizendo aqui? Pedro está narrando um cenário de perseguição. E ele diz que nesse cenário de perseguição, muitas das vezes nós seremos perseguidos, e como justificativa para essa perseguição, os homens irão dizer que nos perseguem porque nós somos malfeitores. E isso tem um motivo. E isso está atrelado à natureza da perseguição. E qual é o grande motivo desta declaração de Pedro? É que ela se contrasta com a afirmação de Jesus no verso 10. Veja que eu não saí ainda no verso 10. Ela se contrasta com a declaração de Jesus no verso 10, do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O que é que Pedro está trazendo à nossa memória aqui quando ele faz essa autoafirmação? Que nesse ambiente da perseguição que nós estamos sujeitos a sofrer, essa perseguição ela precisa ser legitimada por meio do nosso comportamento. Logo, ele abre um precedente. Ele nos faz pensar no texto. Se ele está dizendo assim, acompanhe comigo com a sua Bíblia aberta, eu vou aplicar a exegese do texto como ele está aqui. Preste atenção nisso. Tendo o vosso viver honesto, ele está falando de estilo de vida. Ele diz que as pessoas devem olhar para vocês, ou pelo menos os perseguidores, e olhar para vocês, e ver em vocês, nesse ambiente de estilo de vida, uma qualidade: honestidade. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu estou vendo muita gente dentro da igreja, pedindo dentro de um ambiente de justiça humana, que Deus faça justiça. Eu estou sendo perseguido. Mas por que você está sendo perseguido? Porque eu gastei mais do que podia gastar. Eu comprei e não consegui pagar. E agora o diabo mandou o SPC na minha porta. Eu estou sendo perseguido porque eu falei demais da vida do irmão fulano. E o irmão fulano agora foi na justiça e meteu um processo contra mim por calúnia, injúria e difamação. E agora eu estou tendo que pegar o dinheiro do meu salário para pagar o advogado, para não ser condenado e não ter o meu nome lançado no rol dos culpados. Eu estou sendo perseguido porque eu comprei e não paguei. Eu estou sendo perseguido porque eu defraudei alguém no meu negócio, que é lícito e que deveria continuar lícito, mas no ambiente da facilidade, eu resolvi pegar um caminho alternativo, entrei num esquema para me beneficiar e fui surpreendido pela minha própria ganância. E eu agora estou sendo perseguido. Então Pedro está dizendo, num ambiente de perseguição, que nós devemos justificar ao mundo, numa linguagem bem coloquial, com o nosso estilo de vida. Não é você falar que você é santo. Você não precisa ficar anunciando para ninguém que você é de oração, que você entra no mistério, que você roda num pé só. Você precisa, num ambiente de comportamento,
demonstrar isso com as suas atitudes. Para que quando... escute aí, daqui a pouco você vai dar glória a Deus. Para que quando você abrir a sua boca, alguém possa dizer, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. Olha a expressão que ele vai usar. Tendo o vosso viver honesto, entre quem? Entre os gentios. E é lógico que Pedro aqui, ele está destinando esta fala de forma exclusivista. Não é difícil da gente entender isso. Para que ele está falando isso aqui? Ele está falando para os judeus. Ele está falando para os judeus. E ele está trazendo um ambiente de exclusividade, porque no ambiente do reino dos céus, nós somos exclusivos. O ímpio não tem parte conosco no reino dos céus. Aquele camarada que diz que é crente de manhã, de tarde ele está meio a meio, e à noite ele está desviado, ele não pode permear um ambiente do reino dos céus. Então ele não pode, consequentemente, sofrer perseguição por causa da justiça, porque ele não tem uma determinada manifestação de vontade para dizer de que lado que ele está. Aí ele continua dizendo, para que naquilo que falam mal, veja, nós temos dois ambientes aqui. Primeiro, o que fala não são as nossas palavras, é o nosso testemunho. Dá uma olhada para o teu irmão, diga, não é pelo muito falar. Mas dá uma olhada para ele, me ajuda a pregar aí. Eu estou com vontade de provocar você, dá uma sacudida nele e fala assim para ele, não é pelo muito falar não. É pelo viver, é pelo viver, é pelo viver. Sabe aquele dia, numa linguagem bem coloquial, sabe aquele dia que você abre a carteira, já tem gente rindo aqui, que até as moedas que tinha lá, a mulher sequestrou, sobre o argumento de que precisava comprar pão. Aí você para na padaria porque você tem o crédito. Olha, eu vou tomar o café aqui, amanhã eu pago, tá bom? Porque eu estou sem dinheiro. Tá bom. Só que nessa construção da fala, do balcão até o caixa, o obreiro está com a carteira na mão, vazia, de marré, marré. E na frente dele tem alguém. E aquele alguém está abastado. E para mostrar que ele está abastado, o pastor Juscelino, ele tira uma notona daquela bonita, que chega a brilhar os olhos, de duzentão. Para cobrar 20. E aí o funcionário do caixa dá 3 notas de 50 para ele. E dá o restante trocadinho. E ele conversando, e o obreiro duro de marré, marré atrás. No que ele está conversando com alguém, uma nota cai. A natureza humana faz os olhinhos. Não, e não tem querubim aqui não, viu? Que eu estou atrás de uns anjinhos que tem na igreja com auréola, com as asinhas, com 1,5 metro de envergadura para cada lado, que é só anjinho aqui, mas lá fora é só o sangue do cordeiro, né? Aí o olhinho olhou assim, meu Deus, é 50. E o homem numa conversa muito agradável, e guardou o dinheiro, e saiu, e a nota ficou. Aí o obreiro abaixa, pega a nota e diz assim, bem que você caberia na minha carteira. Mas ele volta e fala assim, moço, o senhor deixou cair esse dinheiro. Aí a pessoa volta, oh, muito obrigado. No que ela está voltando, que ela diz, muito obrigado, e pega o dinheiro, entra o irmão e fala assim, pai do senhor, pastor. Falei, meu Deus do céu, por mais um pouquinho, eu ia ficar numa situação muito difícil.
Aí o homem que recebe o dinheiro falou assim: nossa, o senhor é pastor? Se eu já tinha afinidade com crente, estou vendo que tem um crente de verdade na minha frente. Testemunho, estilo de vida. Então não é por muito falar, diga aí para ele, não é por muito falar, porque tem muita gente falando, mas é pelo viver. Vamos lá. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal. Perceberam aqui que a palavra mal está com L? E o mal aqui, ele tem uma aplicação intencional. Ele não é o antônimo de bom. O mal aqui é justamente o antônimo de benignidade, que é uma qualidade do cidadão do reino dos céus. Uau! Que tem muita gente pagando de bonzinho dentro da igreja, mas está vivendo uma vida quebradiça. E aí o Pedrão está dizendo assim: vivam de forma honesta entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, e olha o que ele complementa, Alex, dizendo assim: naquilo que falam mal de vós como malfeitores. Sabe por que eles estão sendo perseguidos? Porque eles merecem. Sabe por que eles estão sendo perseguidos? Porque eles são uma farsa. Sabe por que eles estão sendo perseguidos? Porque não há verdade neles. Aí Pedro vem na contramão e diz assim, ó: para que aquilo que eles têm de falar mal de vocês como malfeitores, eles possam glorificar a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observam. Ele está dizendo, eles precisam olhar para o seu comportamento, e você precisa dizer pelo seu comportamento, não é pela sua roupa, é pelo seu comportamento que você é crente em Jesus. Então, quando você for perseguido por causa da justiça de Deus, você deve se alegrar, levantar a tua mão e glorificar. E, pastor, mas que perseguição? Aquela perseguição que você sofre na empresa, porque você é crente. Principalmente num ambiente feminino, em que a empresa coloca uma regra, aqui a regra da empresa é essa, e muitas das vezes você se sente ultrajada no seu direito de escolha. E você vê outras pessoas no mesmo segmento tendo uma facilitação, mas com você tudo é mais difícil. Eu estou falando para você que vive uma vida de santidade, de comprometimento, e que muitas das vezes é confrontado pelos desafios do dia a dia, pelos testes continuados. Porque esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo quer de fato nos confrontar para verificar o grau de intimidade que nós de fato demonstramos ter com Deus. Dizer que você é crente aqui é fácil, todo mundo te conhece, meu caro. Eu quero ver alguém dar testemunho de você lá na escola onde você está, lá na fábrica onde você está. Me lembrei agora de uma outra situação que eu vi, e isso me chamou muita atenção. Um testemunho de um crente cheio do Espírito Santo, que é chamado no departamento pessoal da sua empresa. E quando ele entra no departamento pessoal, o funcionário do RH diz para ele: o gerente maior da empresa quer falar com você. E ele vai um pouco preocupado, porque primeiro, ser chamado no RH, no momento do ambiente de trabalho, ninguém chama você lá para dizer que você é bacaninha. Ou é para te dar aumento, ou é para te mandar embora. Ou é para te promover, ou é para dar uma carteirada em você. E ele foi. E quando ele chegou na sala do gerente maior, estava uma outra pessoa, que ele não sabia quem era, nunca tinha visto aquela pessoa na empresa. E quando ele entrou, o gerente falou para ele: fulano, o encarregado da noite foi afastado por motivos de saúde, e nós estamos pensando em promover você. Que alegria! Sabe aquela promoção que chega no momento que você está precisando de um aumento para trocar o móvel de casa?
Sabe aquela promoção que chega com um aumento que vai te dar uma estabilidade no pagamento do aluguel? Sabe aquela promoção que chega que vai te dar uma melhor estabilidade, um melhor conforto para você alcançar os bens que você objetiva alcançar pela conduta e pelo seu trabalho honesto? Foi esse ambiente que aquele crente viu. E ele então perguntou para o gerente: mas eu estou tão novo aqui na empresa, por que é que o senhor quer me escolher para substituir o encarregado? Tem gente mais antiga aqui. E o gerente falou para ele: é pelo seu perfil. O seu perfil me agrada. E aquela pessoa que estava ao lado dele só balançava a cabeça em sinal de concordância. O gerente então pede para que ele sente e diz para ele: porém, para você alcançar esta posição, eu preciso te mostrar uma coisa. E pega um monte de papel. E diz: como você vai trabalhar no turno da noite, eu preciso que essa quantidade de material que vai entrar na empresa não seja contabilizada. O crente olhou para o gerente e disse para ele: o senhor está dizendo para mim que o senhor não quer que eu registre parte do que vai entrar na empresa e vai sair pela expedição? Ele disse: é exatamente isso. Ele diz: eu não posso fazer isso. O gerente pergunta: por que você não pode fazer? Porque eu sou crente. Só por isso? Porque você é crente? Isso aí é o de menos. Essa conversa é entre eu e você, ninguém vai saber. Não, não é verdade. O meu Deus vai saber, porque Ele está vendo isso. Ele diz: não, mas só vai ficar nesse ambiente dessa sala. Não, não vai ficar só no ambiente dessa sala. O meu Deus vai saber, eu vou saber, eu vou ter que contar para a minha mulher, que também vai saber, e seguramente a minha mulher vai contar para a mãe dela, que ela também vai saber, e isso não vai dar certo. Eu não quero. Se essa promoção me custa isso, eu não quero. Eu continuo no turno durante o dia, fazendo o que eu sei fazer como ajudante. O gerente indignado olhou para aquele crente e disse: vai para casa, você está nervoso. Pense. E amanhã pela manhã você volte e me traga uma resposta. Mas eu quero te advertir, dependendo da sua resposta, eu preciso dizer que eu vou ter que tirar alguém do turno do dia e vou colocar outro no lugar. Logo, em outras palavras, ele estava dizendo: você não vai servir para ficar no turno do dia. O meu interesse é em você no turno da noite. Aquele crente foi para casa. E ele chegou em casa e contou para sua esposa, falou para a esposa as vantagens que ele haveria de receber com aquela promoção. E não só as vantagens, a estabilidade que ele receberia. E não só a estabilidade, o aumento e o status que ele haveria de adquirir agora como encarregado do turno da noite. E a mulher ficou muito feliz, porque eles estavam passando um momento de muito sofrimento. Só que ele disse para a mulher: agora tem a outra parte. E ela disse: qual é a outra parte? A outra parte é que o gerente quer que eu faça assim, 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 assim. Essa declaração de Pedro me chocou muito. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vocês como malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas obras que em vós observem. A mulher disse para ele: não faça. Nós vamos continuar comendo ovo, marido. Nós vamos continuar tomando cevada. Mas tem Deus para nos dar do que o diabo para nos tirar. Ele disse para ela: mas mulher, a proposta é boa, mas não é correto. E ele foi para a empresa no outro dia, e quando ele chega na empresa, já tem lá na chapeira uma mensagem: RH. E ele já foi, porque ele sabia que ele tinha que dar a resposta, Alex. Ele já foi preparado. E ele pegou a marmitinha dele e disse: não vou nem perder o tempo de trocar de roupa. Foi lá com a marmitinha, com a mochilinha dele, foi no RH. Disse: não, estou meu cartão aqui para comparecer no RH. O gerente quer falar com você. Decidiu? Aí ele falou para o funcionário do RH: decidi. Para bem ou para mal? Não sei, depende depende da interpretação que você vai ter. Com quem diz assim: você não tem nada a ver com isso, vai cuidar da sua vida. Entrou na sala do gerente, aquele senhor estava ao lado, de pé, com as mãos para trás. O gerente foi direto com ele e perguntou: e aí, você pensou? Pensei.
Que bom que você pensou. Levantou-se, estendeu a mão. Então estamos combinados. Você começa hoje. Ele diz não. Como não? Eu não quero. Qualquer vantagem, qualquer facilitação, qualquer proposta que comprometa a minha intimidade com o meu Deus não é vantagem, é laço do diabo, e eu quero ir para o céu. O gerente abaixou a mão, sentou na cadeira, olhou para o senhor que estava do lado e falou: e aí? Aquele homem que estava do lado falou: ele está aprovado. Aquele homem era o dono da empresa e falou para ele: eu estava convencido, fizemos um acordo aqui que você ia aceitar a propina. O gerente disse que você ia aceitar, eu falei que você não ia aceitar, porque o seu comportamento e a sua diferença não está na tua roupa, está na tua conduta. Levante a tua mão, porque você pode até ser perseguido, mas Deus é poderoso para honrar a tua fé. Eu queria terminar o verso 11 e o verso 12. Mas eu quero, se vocês me derem 5 minutos, eu prometo, 5 minutos. Eu queria somente considerar 2 coisas aqui no verso 11 e a gente termina. Ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Diga comigo, injuriarem. Mas me ajude, injuriarem. Perseguirem. E mentirem. 3 aspectos tem a perseguição aqui. 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto, ou melhor, 3 naturezas. Vou melhorar isso. Não é aspecto, agora é natureza. 3 naturezas tem o ambiente da perseguição no verso 11. O primeiro, a natureza da injúria. O que é a palavra injúria no seu termo mais clássico e de fácil compreensão? É o ato de proferir ofensa desrespeitosa a alguém. É o ato de afrontar, eu até marquei aqui, de forma desrespeitosa a honra ou a dignidade de alguém. Então, o que é que o mundo vai fazer para se contrapor à sua ideia de que você é cidadão do reino de Deus? Quando ele não conseguir fazer isso através da perseguição das mãos por meio do instrumento de violência, que agora nós não temos, nós estamos vivendo uma pseudo-democracia, né? O pessoal fala muito de democracia, mas o conceito que eu tenho de democracia é bem diferente do que a gente está vivendo aqui. Então, no Brasil, nós não temos uma perseguição praticada, por exemplo, pelas mãos, como está sendo agora na Nicarágua, em que lá a violência social ou a violência ditatorial do presidente da Nicarágua tem sido uma máxima, principalmente no ambiente religioso. Então, lá a polícia prende, bate, tortura, mata e daí por diante. Mas pior do que a violência física, do que a perseguição no ambiente físico, é a perseguição que nasce no campo dos sentimentos. É a perseguição que afronta a nossa dignidade, pastor Fauéder. É a perseguição, pastor Carlos Araújo, que atingem a nossa honra. E aí Jesus vem aqui dizendo assim, verso de número 11, bem-aventurado, preste atenção porque agora mudou, lembram lá em cima no verso 10, ele diz bem-aventurados os que sofrem, ele está falando num contexto coletivo, todos aqueles que quiserem ser cidadãos dos céus, têm que estar submetidos a essa verdade, mas aqui no verso 11 ele mudou, agora a declaração de perseguição é direcionada exclusivamente aos discípulos. Olha o que ele vai falar. Bem-aventurados sois vós. Vós quem? Os discípulos que estão à volta dele. Aqueles que assumiram agora esse protagonismo de se tornarem cidadãos do reino dos céus. Então ele diz, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem. Então qual é a forma mais assertiva
da perseguição dos nossos tipos, nos nossos dias. É a perseguição promovida pelo ambiente da injúria. Isso tem sido uma máxima. E talvez a injúria aqui ela tenha trazido tanto resultado, porque eu percebo que a igreja, de uma forma geral, ela tem perdido a sua identidade. Quando eu vejo, por exemplo, as redes de comunicação, de televisão, de rádio, noticiando que pastores foram presos por praticarem violência contra crianças. Quando eu vejo igrejas sendo mencionadas em listas de corrupção, porque receberam vantagens ilícitas para aumentarem a sua renda. Quando eu vejo líderes que buscam o seu enriquecimento pessoal como forma de obter vantagens específicas diante de autoridade A ou autoridade B, eu alimento essa indústria da injúria, Wesley. Porque normalmente quando você for injuriado, ninguém vai perguntar de que igreja que você é. E ninguém vai pedir o seu cartão de membro. E ninguém vai perguntar quanto tempo você está na igreja. Neste ambiente de injúria, eles vão desferir, porque essa é a ação que se espera desse sistema corrompido que se opõe a Deus. Eles não vão falar bem de você. Eles não vão falar bem da sua conduta. E por quê? Porque a sua conduta, o seu comportamento, o seu estilo de vida vai na contramão daquilo que o mundo está oferecendo. É por isso que João verbaliza no verso 33 do capítulo 16 de João, uma afirmação contundente: no mundo tereis aflição. O mundo não é lugar para comodismo, o mundo é ambiente de luta, de guerra, é um ambiente de perseguição. Jesus dizendo e João verbalizando: no mundo vocês terão aflição, mas como é que vocês vencem a aflição? Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então esse comportamento é o que vai diferenciar. Ele vai dizer então: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando afrontarem a sua honra, mas não afrontarem a sua honra porque você deixou de pagar. Porque essa é uma perseguição que você procurou. A injúria colocada por Jesus, ela se consiste no fato deles afrontarem a tua honra, a tua dignidade, a tua história, quando você sofrer por amor a Cristo. Quando o seu testemunho corroborar com o avanço da propagação do Evangelho através da sua vida, quer seja através de uma ação direta, quer seja através da sua oração, quer seja através da sua contribuição, aí você poderá estar incluído nesse ambiente de perseguição. Tem uma outra ainda, e eu tinha muita coisa para falar aqui, fiz 2 folhas, mas não consegui ver nada. Mas tem outra coisa no ambiente da perseguição, a segunda natureza no ambiente da perseguição, na perspectiva do que Jesus está dizendo para os discípulos, está atrelada à própria perseguição, como ato de perseguir. E quando eu falo de perseguição, eu me lembro, por exemplo, de pessoas que foram perseguidas. No Velho Testamento, lembram de José? José foi perseguido pela mulher de Potifar, mas pelo estilo de vida e pela escolha que ele havia feito, ele preferiu ir para a cadeia do que se deitar com ela. Vocês lembram dessa história? Essa história é marcante. Mas tem outra história no Velho Testamento, vocês lembram de Daniel? Daniel faz uma escolha, num ambiente de muitas divindades, de muitos deuses, em que o governante estabelece regra e diz que a partir de agora,
todos que habitam naquela dimensão, naquela região geográfica ocupada pelo seu reino, devem se prostrar e adorá-lo como rei, adorá-lo por meio da estátua que ele construíra. Daniel tem um posicionamento, ele diz: não, só existe um Deus nos céus, e o Deus que é sobre todos os outros deuses, e ele faz uma expressão: se o Senhor se agradar de nós, ele vai nos dar livramento. Lembram de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que decidiram sofrer as penalidades para cumprir o propósito daquilo que Deus havia estabelecido para eles? E no Novo Testamento nós temos o caso de João Batista, que teve a sua cabeça colocada numa bandeja, porque ele não se rendeu às vontades do rei Herodes. Pelo contrário, ele foi capaz de, no sistema religioso da época, que aceitava tudo e que concordava com tudo, ele foi capaz de, como voz profética, se levantar e dizer: você está em pecado de adultério com a tua cunhada, te converte. Ele foi capaz de gritar em alto e bom som: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? É uma escolha. Lembram de Paulo na Frígia, açoitado? Lembra de Paulo em Filipos, trancado na prisão? Lembram de Pedro com uma morte horrível, sua cabeça decapitada? Lembram de Tiago? Todos estes homens foram perseguidos, e foram perseguidos por amor à justiça de Deus. Foram perseguidos pelo reino de Deus, pelo reino dos céus. Então, nesse ambiente de perseguição, nós vamos olhar para a história dos judeus, dos cristãos do primeiro século, que foram objeto de escárnio, promovido pelo imperador romano, chamado Nero, que, segundo a história, Wesley, passava uma espécie de cera no corpo dos cristãos e ateava fogo neles, para que eles pudessem iluminar os jardins de Roma. Por que não falar das atrocidades cometidas por Nero, que envolvia cristãos, homens, mulheres e crianças, em peles de animais, e soltava no meio da arena, para que pudessem ser devorados pelos cães? Por que não falar das atrocidades que ele cometeu, quando ele mandou decapitar a cabeça de Tiago? Por que não falar das atrocidades que ele cometeu mandando crucificar Pedro? Aí a gente passa por esse período de sofrimento da igreja no primeiro século, e aí logo em seguida vem a diáspora. Os judeus são espalhados por todo mundo, isso é história. E eles são perseguidos e espalhados por todo mundo, eles são obrigados a correr para sobreviverem. E depois nós vamos para um ambiente do socialismo. Surge aí nos primeiros séculos Stalin, Hitler, Mussolini, que usaram instrumentos de perseguição, não para perseguir a igreja identificada pela placa, mas para perseguir aqueles homens e mulheres que carregam o reino dos céus dentro do seu coração e que não negociam a sua fé. Depois disso, veio a Inquisição. Em nome de Deus, a igreja matou pessoas, queimando-as na fogueira. O ambiente comunista, o ambiente socialista, que massacrou dezenas e dezenas de pessoas, em nome de um ideal, em nome de um partido, em nome de uma ideia. Então é este ambiente de perseguição que Jesus está mencionando no verso 11. E aí diz, como terceira e última natureza da perseguição, ele diz que a natureza da perseguição, primeira, ela se constitui pela injúria.
vão falar mal da tua honra, vão falar mal da tua moral. Mas Pedro está dizendo que o teu comportamento seja um diferencial nesse ambiente em que falam mal de você, para que eles olhem para as suas obras, levantem as mãos e glorifiquem ao Deus que está no céu. Aliás, eles vão perseguir você se você decidir ficar do lado do reino de Deus. Eles vão odiar, não é porque eles odiam você, eles odiam a Cristo. Eles odeiam a Cristo, não é você, não é o seu estilo de vida, é a Cristo que transformou o seu estilo de vida. E Jesus termina dizendo, como instrumento de perseguição, eles vão usar, diga comigo, injúria. Perseguição. E ele vai dizer assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, vos perseguirem. Olha que coisa interessante. Injúria está no campo da subjetividade e da honra. Quem é que gosta de ter a honra maculada? A perseguição no ambiente do próprio instrumento de perseguição, a perseguição como ato de violência, que é isso que o texto está propondo. Eu te persigo como ato de violência, eu te machuco, eu tiro de você a sua dignidade, eu te humilho, eu piso em cima de você. Aí Jesus termina dizendo que o terceiro instrumento de perseguição é o mais terrível, é aquele provocado pela língua. Então ele diz assim, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. O diabo é o pai da mentira, irmãos. É por isso que a mentira não se coaduna com a vida do crente. Ou você é crente ou você não é. Mentiroso não vai herdar o reino de Deus. Porque a mentira é um instrumento de perseguição criado pelo diabo para se opor ao propósito de Deus. Mas que o Espírito de verdade que está aqui nesta noite, pelo poder da palavra revelada, possa entrar no nosso coração, possa mudar o nosso caráter, possa mudar a nossa vida, possa mudar o nosso comportamento, possa influenciar o nosso estilo de vida, e nós possamos levantar a nossa mão e dizer, Senhor, se é para ser perseguido pelo teu reino, para ser perseguido por causa da tua justiça, eis-me aqui para me colocar na brecha. Aí Jesus termina dizendo, se isso acontecer, exultem. É como se ele dissesse assim, façam festa. Lembrei de Atos capítulo 9, quando os apóstolos foram inquiridos lá na sinagoga, desceram a madeira neles, quebraram eles no pau, botaram para fora, e o texto diz que eles saíram se regozijando, porque eles foram perseguidos, eles se sentiram legítimos por serem perseguidos pelo amor de Jesus Cristo e pelo nome de Jesus Cristo. Esse é o sentimento que deve estar norteado no meu e no teu coração, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Me perdoe aí pelos minutinhos que eu passei.